2, 3 e... Não! Vai! Ai, que burro! Dá 0 pra ele! 2 e... Bom, galera, como eu comentei com vocês no Instagram, eu já trouxe uma amiga minha, a Ana, que ela é brasileira e ela é veterinária, mora aqui na Austrália. Na verdade, ela morava aqui em Brisbane, quando a gente se conheceu, e ela se mudou para Gold Coast, que é uma cidade a 1 hora daqui. E a gente ainda continua se encontrando, a gente continua sendo amigas. E eu trouxe a Ana porque eu recebo muitas perguntas de amigos, de colegas veterinários no Insta, no Facebook, perguntando como que é ser veterinário na Austrália, como que eu vim pra cá, se eu estou trabalhando na minha área ou não. E eu acho que eu não tenho propriedade para responder essas perguntas. Claro que eu respondo da melhor forma possível, mas eu acho que nada como trazer uma pessoa que tem propriedade, que trabalha na área há muito tempo, que tá aqui na Austrália há quantos anos agora? Há 6 anos agora, mais. Há 6 anos, então eu acredito que a Ana vai poder responder muito melhor do que eu. E... tá passando um carro, vamos ver. Então eu acho que a Ana vai conseguir responder muito melhor do que eu essas perguntas. Então eu coloquei no Insta para vocês mandarem as questões, as mais recorrentes que vocês têm a respeito do trabalho, de como é ser veterinário na Austrália. A Ana ainda não viu as perguntas, então vai ser uma coisa bem natural. E a gente vai lendo as perguntas aos poucos e ela vai respondendo. Então eu queria só que a Ana contasse um pouquinho da história dela para vocês entenderem como que ela veio parar aqui do outro lado do mundo. Bom, tudo bem. Como vocês já sabem, meu nome é Ana. Eu me formei no Brasil em 2009 e depois disso eu trabalhei um pouco lá por um tempo, e quando final de 2011 mais ou menos eu comecei a pensar em fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. Então eu decidi fazer o intercâmbio primeiro, que eu queria primeiro poder viajar e depois ver o que eu ia fazer da minha vida. E você já falava inglês nessa época? Eu falava muito pouco inglês. Eu falava o inglês que a gente tem no Brasil, contato com Friends, com filme, com tudo. Então assim, eu tinha um bom listening, né, uma boa audição do que a gente vê muito filme. Eu lia muito artigo científico para faculdade, então essa linguagem técnica ela é muito fácil em inglês, porque é muito do latim, então a gente pega, é muito fácil de aprender. Mas eu nunca fiz cursinho de inglês, eu só tive o inglês que eu tive no ensino médio e no ginásio, então eu nunca tive inglês. Quando eu cheguei aqui, obviamente que comecei como todo mundo começa, um pouco difícil e tal, e foi indo, né? The book is on the table, table. Então eu vim em 2012, março de 2012 eu cheguei aqui como estudante, como a maioria das pessoas chegam, né, como os meros mortais. E a partir daí eu comecei a estudar meu inglês e procurar vaga na minha área, como enfermeira veterinária, porque aqui a gente, né, tem todo o processo da licença e tal. Então eu pensei, até lá eu vou trabalhar como enfermeira veterinária. Aqui na Austrália, só cortando um pouquinho, Ana, existe uma profissão regularizada, regulamentada, chamada Vet Nurse. Existe um curso técnico para isso. Eu não sei quanto tempo é, de 1 ou 2 anos? Mais ou menos, 1 ou 2 anos que eles fazem. Então, as pessoas realmente podem se profissionalizar, se aperfeiçoar, estudar e usar e ser Vet Nurse como profissão, que é o braço direito e às vezes até o esquerdo dos veterinários na clínica. Exatamente. O veterinário, ele basicamente coordena, faz todo, obviamente, o aspecto clínico, né? Qual vai ser o tratamento, o que a gente vai fazer. E o Vet Nurse. E o Vet Nurse aplica, né, a maioria das coisas, assim. Então, que a ideia deles é que o vet tenha tempo para trabalhar com a mente e fazer o que é tecnicamente o mais específico. Enquanto o Vet Nurse, ele aplica a prática. Faz a prática. Aqui o Vet Nurse faz inclusive raio-x, diagnóstico por imagens, coleta de sangue, coleta de material para exames. Então, na verdade, é bem prático mesmo. Isso. Eles fazem anestesia, você faz a indução, por exemplo, né? Alguns estados da Austrália permitem que o enfermeiro faça a indução, mas não em Queensland, onde a gente está. Mas, por exemplo, elas que fazem toda a anestesia inalatória. Eu só faço a cirurgia e a enfermeira está ali acompanhando, anotando, fazendo aquilo, a cada 5 minutos anotando os batimentos, a saturação, tudo. E você, obviamente, ela vai falar, o batimento está meio alto, acho que ele está com dor aí. Você fala, não, beleza, então vamos fazer uma morfina e tal. Então você está fazendo cirurgia e o enfermeiro está cuidando. Então elas têm um conhecimento muito avançado também, elas estudam tudo isso, como
né, ler os monitores e tal, e ficam sempre te dando aquelas informações para que você tome as suas decisões baseadas naquilo ali. A gente só comentou isso porque quando você é formado no Brasil em veterinária, você teoricamente tem todo esse conhecimento para aplicar como vet nurse na Austrália. Então você talvez não tenha que fazer esse 1 ou 2 anos de curso, digamos assim, técnico para se tornar um vet nurse. Então muita gente vem para cá que é veterinário e trabalha nessa profissão de enfermeiro até poder trabalhar como veterinário, ou talvez até fique nessa profissão, né? Muitas pessoas acabam desistindo da validação do diploma e ficam como vet nurse. So, vamos fazer só um intervalo. Elliot, are you sure this is recording? We're not wasting our time and we're gonna do it all over again? Can you double check? I think it is, Because who knows? maybe not. You sure? It is, yeah. Okay. It's counting the time. Yeah. So you were... Português, volta. Aí eu escolhi Sydney, porque eu não sabia mais outro lugar também, aí eu vim pra Sydney. Muita gente pensa que é a capital da Austrália. E muita gente pensa que é capital, não é. Mas é grande, né? Vamos dizer, é uma São Paulo grande, organizada e na praia, né? Uma comparação assim bem básica. Então eu fui pra Sydney. Aí lá no meu curso de inglês, aprendendo, né? Comecei minha vida lavando cachorro. Não era nem numa clínica, era num pet shop apenas. Lavando cachorro, cara. 5 anos de faculdade e tudo mais. Mas é assim que você leva. Aí fiz garçonete também. Em alguns lugares e tinha esse trampo de lavar cachorro. E eu consegui essa vaga, porque exatamente a situação que ela tinha era que a enfermeira-chefe dela estava se mudando, ela precisava de uma enfermeira que soubesse o que estava fazendo, que pudesse colocar um animal na anestesia com segurança, que pudesse, sabe, cuidar dos cães dela, cuidar de todo o tratamento. E ela tinha as 2 meninas que ainda estavam estudando o curso de veterinária, de enfermeira veterinária. Então, para ela era uma mão de obra perfeita, que ela obviamente não ia pagar igual um veterinário, mas que ia dar a função que ela precisava. Então, essa foi a minha oportunidade. Aí chegando lá, eu conversei, se ia ter uma oportunidade de um visto e tal. Daí ela acabou aceitando, porque beneficiou ela também. Então, é mais ou menos uma troca que você faz com a pessoa que está trabalhando. Eu estou trabalhando numa função mais abaixo, mas é que é uma porta de entrada para o teu futuro lá na frente, né? E aí quando você resolveu assim, pronto, eu estou pronta para tentar validar o meu diploma? Isso é uma coisa que você nunca resolve, né? Vai acontecendo. Você precisou fazer isso. É igual ao inglês, né? Que as pessoas falam, mas meu inglês não tá bom ainda. Não, meu inglês não tava bom. A aplicação o processo para começar o visto foi meio baseado, assim, muito em datas, porque as provas acontecem 1 ou 2 vezes por ano, então você tem que estar se programando para estudar com antecipação. E o inglês, você passando. Então, como eu já estava trabalhando na minha área, eu me dei meu tempo para estudar, ter mais tempo para estudar, para fazer a prova com mais calma e poder, né, ter mais segurança. E há quanto tempo você está trabalhando como veterinária aqui na Austrália agora? Agora, nem faz muito tempo como veterinária, acho que faz 2 anos que eu peguei a minha licença. Esse ano vai ser o 3º ano que eu peguei a minha licença, então demorou um pouquinho sim. E você trabalha só com pequenos? Eu trabalho só com pequenos. Clínica de pequenos animais, né? Então aqui a gente, querendo ou não, nessas clínicas ainda vai ver muito ratinho, coelhinho, póssimo, aí a gente também, porque aqui se você tá em qualquer lugar e você encontra um animal selvagem, um passarinho, qualquer coisa, um canguru, um lagarto, uma cobra, você leva para o veterinário, qualquer veterinário, o veterinário atende de graça e vai colocar numa ONG que resgata eles e cuida deles e vê se eles vão poder voltar de novo pro mundo selvagem. Então existe isso. Então a gente acaba não vendo apenas cães e gatos, sabe? Mas basicamente é isso. Não vejo grandes animais porque eu não tenho essa capacitação. Não tenho essa técnica. E é isso. E a Ana, na verdade, quando eu conheci a Ana pelo Facebook, porque antes de vir para a Austrália, eu já estava numa comunidade que a Ana criou de veterinários na Austrália. É uma comunidade bem grande e a Ana é uma pessoa super acessível. Então, desde que eu estava no Brasil, ela respondia todas as minhas perguntas, ela sempre foi uma pessoa super atenciosa. E quando eu cheguei na Austrália, eu mandei uma mensagem para ela falando, Ana, eu tô aqui. Ela se colocou à disposição para responder todas as minhas dúvidas, para me ajudar, a me instruir. Inclusive, foi você que me indicou a agência que eu acabei aplicando o meu visto de estudante pela agência que você me indicou. Então, assim, ela é uma pessoa que sempre foi muito aberta, ela faz live no Instagram para responder pergunta de todo mundo. Então, assim, ela é uma pessoa super acessível, por
isso que eu acho que eu me identifiquei muito com ela, eu grudei nela quando eu cheguei aqui na Austrália. Então vamos fazer umas perguntinhas. E ela também é veterinária do Oliver, do meu cachorro, né? Então agora eu ainda tô azucrinando ela na clínica. Tá. Então vamos lá, você quer ler as perguntas ou eu Não, leio? mas pode ler. Tá, então as perguntas que o pessoal mandou no Insta é: como é a validação do diploma brasileiro? São 4 provas mesmo? Qual é a porcentagem de aprovados? Então, processo rapidinho, né? São 4 etapas, não são 4 provas. Então, a primeira etapa é a prova de inglês, que tem o IELTS e o OET, que é o Occupational English Test. Você pode fazer essas 2 modalidades e daí cada uma vai ter o ponto de corte. Passando nessa prova, tendo o ponto de corte, você manda sua papelada com o seu diploma e o Academic Scripts, que é o histórico escolar, para o Conselho Federal. Aí o Conselho Federal vai dizer, tudo bem, essa é uma universidade, você estudou as matérias, reconheceu o seu diploma. Aí depois você faz a prova teórica, que são três provas, né? De manhã, à tarde e no outro dia de manhã, 100 questões cada uma, separada mais ou menos em animais de companhia, que daí é pequenos animais e cavalo, animais de produção, que né, daí é ovelha, vaca, porco, essas coisas, e saúde pública, que é, né, aquela parte de zoonoses, essas coisas. Passada nessa prova, você vai para a prova prática, que daí são mais ou menos 12 etapas, mas algumas das etapas tem A e B, que você vai botar a mão na massa e às vezes é só tipo assim, tipo entrevista, você vai falar, ele apresenta um caso clínico e você vai falar como você vai conduzir aquele caso clínico. Não tem exatamente uma porcentagem de pessoas que passa. Infelizmente o processo às vezes você fica meio perdido assim, não tem uma transparência. Por exemplo, você não recebe um gabarito falando na prova teórica, falando que né, a pergunta 1 era A, pergunta B, 2 era B, não tem isso, sabe? Porque eles usam um banco de questões e eles repetem muitas questões, então não tem. Mas eles têm um ponto de corte mais ou menos, que é na prova teórica, perto de 60%, mas é um cálculo estatístico, não sei quanto, que nem eles sabem te explicar, eles nunca vão te explicar. Você tem que tentar o seu melhor. Mas é mais ou menos 60 e poucos % que você precisa passar nessa prova teórica. E na prática não tem um ponto, eles vão escrever um report lá, eles escrevem, tipo, eu não passei na prova prática em uma sessão, aí você tem direito a repetir. Se você não passa em até 4, você pode repetir essas 4 apenas. Então você não precisa fazer as 12, e não é tão caro também. Aí, então eles te dão esse report assim. No ano que você prestou essas provas, quantos veterinários estavam fazendo esse processo com você? Tinham quantas pessoas fazendo a prova? Eu fiz a prova teórica 2 vezes, que a primeira eu não passei, e a segunda vez, mais ou menos, não são muitas pessoas, porque a gente, por exemplo, aqui você faz em Queensland, todo mundo em Queensland, então não são muitos. Eu acho que na primeira vez foi umas 4 ou 5, e só que daí quando você vai fazer a prática, já tem pessoas do ano anterior, porque você tem até 2 anos para fazer essa prática, então às vezes você não se sente preparado, você precisa mais de tempo, aí você vai no outro ano, então daí você vai pegando um pessoal de longe. E também porque a prática, aí todo mundo nacionalmente, e agora quem está em New Zealand também, vem todo mundo para a Universidade de Queensland. É uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E agora, aparentemente, a teórica também está sendo uma vez ao ano. Não tenho certeza, mas aparentemente tá. Porque eles querem, por causa da questão de vagas e tudo mais. Então não tem assim uma percentagem de... E qual que é a faixa etária das pessoas que... Faixa etária bem abrangente. Eu praticamente era mais nova e hoje eu tenho 31 anos, então eu tinha, sei lá, 28, né, 29 nessa época. Tem gente de todos países, né, cor, nacionalidade, situação financeira, situação familiar. Basicamente, quase todos os países que falam língua inglesa, você consegue vir aqui transferir sem fazer a prova, né? Mas os outros países não, então você tem que vir. Então tinha muita gente do Sri Lanka, da Índia, tinha gente colombiano, chileno, argentino, italiano, e você francês. Sabe quantas pessoas foram aprovadas nessa época ou você não tem uma... Eu não tenho ideia, mas por exemplo, na prova prática eram 16 vagas o limite e tinha 16 pessoas. E acho que direto passou 1 ou 2 e a outra metade assim passou
prática seguinte, né? Que fez só aquelas que faltava. E depois depois o resto foi ficando, porque daí também às vezes repete, tem umas coisas assim. Então, assim, vamos dizer aí, ó, 50%, 60%. Quais as doenças de maior incidência na clínica de pequenos animais? Quais as doenças não temos aqui no Brasil? As doenças de maior incidência, vamos dizer, problema de pele é super comum, alergia, porque principalmente aqui em Queensland, por causa do tempo que é muito quente, você não vai ver tanto assim lá para Melbourne, por exemplo, que é um pouco mais frio, o clima é um pouco mais diferente, é mais seco também. Cachorro com artrite, artrose, displasia e todos os problemas ósseos, né? Você vai ver bastante também. A infecciosa, por exemplo, a gente parvo aqui é muito pouco, não vou dizer que é raro, mas é bem infrequente, vai depender da região que você está. Sinomose não se vê. A minha chefe anterior, na clínica que eu trabalhava, 30 anos trabalhando, nunca viu uma sinomose. A hepatite, né, da vacina também raríssimo. Como é que é a parte de hemoparasitose? Porque no Brasil, até o ano retrasado, que eu morava no Brasil, a doença campeã, assim, nas clínicas era a hemoparasitose, tanto a babesiose como a Ehrlichia. Como que é? Aqui não tem. Se você quiser exportar um animal para New Zealand, eles até pedem um teste da babésia. Mas assim, nunca, nem ouço falar em babésia, nem nas comunidades que eu tô, não tem. Não tem Ehrlichia também, aí realmente não tem. Então essas doenças carrapatos não tem. Doença infecciosa não é tão comum aqui. Aí você vai ter uma osteomielite, essas coisas de bactéria, mas não essas coisas tão específicas. Porque também, assim, tem toda uma prevenção, as pessoas vacinam mais, as pessoas cuidam muito mais da parte de prevenção. Esquema. E quais as doenças que não tem no Brasil? Não tem no Brasil, por exemplo, que é bem comum aqui no estado de Queensland, a paralisia do carrapato. Então tem um carrapato especial que só tem na Austrália, que ele causa uma paralisia mais ou menos como a do botulismo, e é uma toxina, não é um parasita que ele tem, é a toxina dele que causa isso. Aí na parte de grandes animais tem a Hendra, que é uma doença altamente contagiosa, mata o cavalo, mata a pessoa, é péssimo. Tem transmitido por morcego. Tem o Lissa vírus, que é mais ou menos como se fosse a raiva também. Que aqui não tem a raiva. Porque aqui não tem raiva, mas ele é um parente da raiva, não causa mais ou menos os sintomas, mas é mais em cavalos, não é como em pequenos animais. Aí em bovinos e essa parte assim é basicamente o mesmo, a parte de infecciosa. Aí bovinos vai ter sim, na parte tropical, mais acima da Austrália, assim pra cima de Queensland, vai ter a parte de parasita de sangue para bovinos, que também é uma parasitose. Vamos ver. Quanto tempo leva o processo de validação do diploma em média? O tempo leva basicamente se você está estudando e o seu estudo está acompanhando, né, como eu falei, com a agenda das provas. Então, por exemplo, quando eu fiz a prova teórica era março e setembro a prova teórica. E a prática é em novembro. Então, se você faz a prova teórica em setembro, para novembro são 2 meses. Se você já não estava se preparando, ou seja, você tinha que estar se preparando para 2 provas, é bem puxado. Então, eu não passei na prova em setembro, aí eu fiz a de março seguinte, aí eu passei na de março, aí eu tive esse tempo para me preparar para de setembro. Então, assim, o meu processo demorou 2 anos. Se você é recém-formado, as coisas estão muito frescas na sua cabeça. É isso que eu ia falar. Vai ser bem muito mais pouco. rápido. É basicamente recém-formado. Eles, inclusive, falam que eles querem um nível de recém-formado. Assim, você não vai ser um especialista, você não vai fazer uma cirurgia de quadril, mas você vai saber indicar, você vai saber que precisa ser feito e você vai saber que esse é o pós-operatório e as complicações que der. Então, é mais ou menos isso. Então, o meu processo demorou ali uns 2 anos, mas é porque você perde tempo, você tem que ter dinheiro, né? Então, mas tem recém-formado, chega aqui, já faz o inglês, já faz a teórica e vai para a prática rápido, sabe?